E aí guys, vocês estão bom? Prazer, meu nome é Dash e eu joguei 100 horas de Crimson Desert. Eu sei, algo muito foda, mas acredite, eu consegui 5 conquistas de 34. Sabe quantos registros eu dei? 2. Incrivelmente é um recorde pessoal. Mas, deixando as brincadeiras um pouco de lado, gente, eu quero falar um pouco como esse jogo foi uma experiência muito impactante pra mim. Ele mudou um pouco a minha forma de jogar qualquer coisa atualmente, na verdade. E eu quero tentar trazer um pouco dessa minha experiência pra vocês. Eu não vou focar na história, nas mecânicas do jogo. Eu vou falar um pouco pra dar o contexto do que eu estou querendo passar. Mas o principal foco vai ser passar a minha experiência e o quanto eu me diverti com esse jogo, o quanto ele foi bom pra mim no geral. Mas antes, um contexto da história, óbvio. Já vamos falar de um jogo, temos que dar o contexto da história dele. A nossa história acompanha o Cliff, o melhor espadachim do continente e integrante do grupo mercenário do bem Juba Cinzentas. E sim, é literalmente isso, é um grupo mercenário do bem. Eles aceitam um monte de trabalho por aí, mas nada é criminoso. Interessante isso. Mas enfim, na verdade não é interessante não, é só uma coisa comum mesmo, só que se ressaltar é que eles são do bem. Logo no começo do jogo, nós sofremos um ataque, emboscada, e somos separados. Nosso personagem é morto e levado ao abismo. Não tem uma explicação o que é o abismo, na verdade. Tipo, imagina que são ilhas flutuantes acima dos céus, só que em uma outra dimensão. É alguma coisa assim. O jogo não explica. Isso é um toque de mistério do jogo que, na verdade, é muito legal. Mas enfim, imagina que são várias ilhas flutuantes. Bom, de qualquer forma, nós revivemos. E cara, eu tenho que ressaltar que a gente tomou 2 facadas no bucho e uma no pescoço. E a gente tá vivaço, moleque, caralho. Então, depois da gente passar pelo tutorial de cavalos, a gente chega na nossa primeira cidade, Hernande. E aqui a gente conta 3 figuras importantes. Um mendigo, uma nobre e uma criança. O que? Você estava esperando algum NPC foda? Não, é só isso mesmo. Não, tô brincando, claro, eles têm sua importância. Ó, depois que a gente ajuda cada um deles de uma forma, sei lá, meio estranha na verdade, cara. Aí a gente dá uma moeda de ouro pro mendigo e ele dá uma chave pra gente. A nobre tá presa no esgoto, a criança tá querendo um gato. A criança é a mais normal de todas, na verdade. Ela tá só querendo pegar o gato que tá em cima do telhado. Enfim, a gente ajuda cada um deles. E cada um se revela pra gente de uma forma... Sei lá, mano, o mendigo, na verdade, ele é um guardião de uma biblioteca mítica que guarda todos os segredos do mundo. A nobre é a Corvo Branco. A Corvo Branco. Uma bruxa. Bruxas nesse mundo são guardiãs do abismo. Elas mantêm um equilíbrio do mundo material com esse abismo. Enfim. E a criança... Cara, até hoje eu não sei direito o que ela é, mas parece que ela é uma representação da força da natureza. Tanto que cada um deles dá um poder pra gente. O mendigo, a Lushin, dá Força Action, que é tipo assim, a mãozinha pra gente ficar fazendo os puzzles. A Corvo Branco dá as asas pra gente poder voar pelo jogo e tal. E as crianças dá a Palma dos Ventos e outras 2 habilidades menos relevantes, mas que ajudam a gente durante o jogo. Enfim, cada um deles dá algo relevante pra sua aventura. E eles também contam pra gente que somos escolhidos. Ou seja, nós temos uma importante missão no mundo. Que missão é essa, você pergunta? Simples. Nós temos que derrotar Umbra. Quem é Umbra? Então, Umbra é uma entidade feita de puro poder. Só que, em algum momento da vida, ela era uma pessoa boa. Uma pessoa não, uma entidade. Enfim, acontece que os seres humanos foram tão ruins, mas tão ruins nesse mundo, que acabaram corrompendo a Umbra. A Umbra, que era feita de literalmente puro poder, acabou sendo corrompida pela maldade humana e ficou maligna, né? Obviamente, é assim que funciona. E a gente, como o escolhido muito foda que é, tem que lidar com isso. Por quê? Porque sim, cara. É a missão, segue o jogo. Então, enquanto eu estava gravando esse vídeo, um canal que eu sigo, eu não tô lembrando de cabeça o nome, mas eu vou botar aqui na tela, ele postou a história escondida de Crimson Desert. E cara, essa história escondida de Crimson Desert está literalmente muito escondida. Ela tá na biblioteca lá do mundo, em alguns livros específicos, mas ela revela um maior plot do jogo. Acontece que os Guardiões não é a primeira vez que eles estão fazendo tudo isso. Os Guardiões estão usando o poder do abismo para voltar no tempo, sempre que o Cliff falha em enfrentar a Umbra e vencer a Umbra. E eles já fizeram isso 107 vezes. Então, tipo assim, sabe o que é você ser escolhido para fazer uma missão, você falhar, eles voltarem no tempo e tentarem de novo, só que você não é mais a mesma pessoa, eles mudaram você. Os Guardiões, eles literalmente foram, ao longo das tentativas, moldando o Cliff.
foram tirando emoções, foram aumentando o senso de justiça, foram moldando eventos da vida dele. Tudo o que aconteceu no jogo, a emboscada que a gente sofre no começo, a reconstrução que a gente tem do nosso acampamento do Jubas Cinzentas e de Payloon depois, é tudo orquestrado, tudo os guardiões que estão fazendo. Então, tipo assim, a gente é literalmente uma ferramenta, a gente é uma boneca. E isso torna a história do jogo muito mais profunda. Porque durante o jogo todo você não é um simples escolhido dos guardiões. Não, você é uma ferramenta que foi moldada ao longo de 170 tentativas. E, cara, isso é muito foda e isso é completamente escondido no jogo. Se liga? Quando eu descobri isso, minha cabeça estourou e eu pensei, mano, eu tenho que colocar isso no vídeo. Sorte minha que eu tava gravando o áudio literalmente agora. Então, tipo assim, cara, imagina que você não é você. Imagina que você não é você. Você é uma ferramenta moldada a partir de 170 falhas. Isso é muito foda, bro. Isso é muito foda. Agora que eu dei o contexto da história do jogo, dessa história maravilhosa, eu vou falar um pouco do mundo do Crimson Desert. E cara, o mapa desse jogo é gigantesco. Literalmente gigantesco, assim. É surreal. É surreal. Se só isso aqui já parece grande, imagine você explorando, cara. A sensação é que dá que esse mapa aqui é minúsculo comparado ao que você está explorando, o que você está percorrendo. É incrível. É simplesmente incrível. Mas não só isso, como ele também é um mapa muito vivo, velho. Se você anda a esmo assim pela floresta, você vai ver muitos animais, você vai ver insetos, você tem a opção de pegar gafanhoto, borboleta, mariposa, formiga, você tem a opção de pegar essas coisas e deixar no seu inventário. E tá tudo lá, tá tudo no ambiente, vivendo, enquanto você tá explorando. É muito vivo, cara. Não só isso, como tem os minérios nas montanhas que você tá passando. Casualmente, você vê de longe ali uma área mais escura, uma área mais brilhante, uma área vermelha numa montanha. Se você for lá, é um minério. Se liga, é a pedra sangue, é ferro, é cobre. Você pode minerar, tá? E isso pra mim é muito foda. O mundo fica muito vivo desse jeito. E eu não posso deixar de lado os mistérios que tem no mundo. Como assim? Cara, enquanto você tá andando pelo mapa, aparecem áreas com ponto de interrogação. Na maioria das vezes, vai ser só uns checkpoints assim de viagem rápida, tá ligado? Mas também pode ser um puzzle escondido. E tem muitos puzzles escondidos por aí. Quando você faz um puzzle escondido desse, você ganha um fragmento do abismo, que é o seu point perk, assim, tá ligado? Pra você comprar habilidades. E não vou mentir pra vocês, a minha sensação de quando eu andava pelo mapa era que sempre tinha algo pra fazer, sempre tinha algo pra ver, algo pra interagir. Tipo, a gente tava correndo pelo mapa de boa, a gente encontrava um acampamento bandido, um puzzle aleatório que a gente não tava planejando, a gente encontrava alguma matéria-prima pra reforçar nossas armas ou nossa armadura. Tanto faz, sempre tinha algo pra fazer andando por esse jogo. Você nunca ficava entediado, macho. E era impressionante. Além de que as grandes cidades são mais vivas ainda, os NPCs vão pra lá, vão pra cá, todos eles interagem com você de alguma forma. Todos os NPCs que eu conheço assim, que fazem parte de um estabelecimento, que tem o seu próprio estabelecimento, eles têm alguma missão em que você pode pegar um pouco mais da personalidade deles, pode conquistar a confiança dos NPCs, para que com essa confiança você compre um contrato mercantil assim com eles e coisas novas possam ser vendidas no seu acampamento, no acampamento do Jubas Cinzentas. E isso é muito interessante, isso dá uma sensação de que o mundo todo ali pode ser interligado ali no acampamento, sabe? Você tá fazendo ligações, laços, e isso, parcerias, etc. Isso é muito legal, na minha opinião. Isso torna tudo muito, muito vivo de se jogar, de se viver até. Lembra que eu acabei de falar que você pode encontrar muitos puzzles andando pelo mapa? Então, talvez os puzzles sejam uma mecânica tão importante no Crimson Dash que supere até o próprio combate dele. E eu não tô nem zoando, puzzle é muito importante aqui. E não pense que é uns puzzlezinho fácil, easy, de noob, como é os puzzles de Skyrim. Não é, meu amigo. Aqui você não vai pegar um itemzinho aleatório, virar ele de ponta cabeça, botar os símbolos na porta e voar lá, veja bem, a porta abriu. Não, não vai ser. Vendo, do nada ele tira um molho maluco do cu, pinga na espada dele. Voilá, veja bem, minha espada se conta com o dobro da força. É isso que vai acontecer, meu amigo. Os puzzles de Crimson Dash realmente te fazem pensar, cara. Isso é que é impressionante. Tipo,
O jogo, de vez em quando, ele vai te dar uma ou duas dicas, dependendo da área que você tiver. Principalmente quando a área toda for um puzzle. No Abismo, por exemplo, que é o maior exemplo disso, o mapa inteiro é o grande puzzle. Você tem que ir da ponta do mapa pro outro, fazendo uma coisa a cada lugar, cada piso, porque senão não dá certo. E isso é muito interessante, porque mesmo que o jogo te mostre, olha, tem algo aqui para superar esse puzzle, você tem que pensar muito, porque o jogo ele te dá uma breve dica, mas quem tem que pensar em como resolver é você. Então eu gosto disso porque atualmente os jogos que eu venho jogado me tratam como um idiota. Não tratam o jogador como alguém que consegue pensar, é muito mastigado até. Então isso me impressionou em Crimson Desert, porque eu realmente tive que pensar para fazer muitos puzzles. E como eu queria ter uma experiência mais natural possível, eu procurei pouquíssimos vídeos no YouTube. Eu juro a vocês, o único vídeo que eu pesquisei de Crimson Desert em relação a puzzle foi como chegar nas torres da área do abismo que davam o elemento fogo e gelo. Foi o único momento do jogo em que eu pesquisei um vídeo e eu vi como passar de algum puzzle, porque aquele puzzle lá tava realmente difícil. Não vou mentir, essa parte eu admito, eu boto minha culpa, mas foi o único vídeo que eu assisti sobre a gameplay de Crimson Desert. O resto foi tudo natural, juro pra vocês. Enfim, cara, sendo bem sincero, os puzzles de Crimson Desert não são os mais inovadores do mundo, se liga? Não são fora da caixa. Não, mas eles não te tratam como um idiota, eles realmente fazem o que tem que fazer, que é fazer o jogador pensar em como resolver. Eles fazem você ir de um lado a outro do mapa, porque senão você não completa o puzzle. Você tem que pensar direitinho, velho. E é isso que é satisfatório, sabe? Quando você realmente consegue completar o puzzle inteiro, você sente que não só completou um puzzle, uma caixa de mistérios, você completou um mapa. E é literalmente essa sensação, cara. É como se você tivesse completado um mapa. Isso é um... Cara, só jogando pra você ter uma noção do que eu tô querendo falar. De verdade mesmo, é uma sensação muito boa. Bom, o tópico de combate é algo meio difícil de falar, né? Porque, como é literalmente gameplay pura, é mais fácil você sentir jogando do que explicar. Mas, se eu fosse dizer, eu diria que Crimson Desert tem os melhores combates da atualidade, cara. É surrealmente bom. O jogo inteiro, ele te deixa mais calmo, mais tranquilo. Os puzzles, você tem que pensar devagar. Tipo, ele muda a sua forma de jogar videogame porque ele é um jogo tranquilo, ele é um jogo calmo, ele é um jogo de ritmo lento. Mas o combate, ele é o completo oposto. Ele é rápido, ele é intenso, ele é difícil, ele exige que você preste muito atenção no que o boss está fazendo. E os bosses, eles não têm uns movimentos muito complexos e uns movesets absurdos, mas você ainda precisa decorar os movesets deles e prestar bastante atenção em qual golpe ele vai fazer ali, qual golpe ele tá fazendo ali. Eu tenho que defender ou eu tenho que esquivar, porque você pode morrer com um golpe só. Se você estiver lutando contra vários inimigos, meu irmão, você tem que ser muito paciente mesmo, porque esse jogo não é um daqueles que o inimigo vai, ataca, morre, vai outro inimigo, ataca, morre. Não, meu filho. Junta uns 10 em cima de tu, te enche de porrada. Meu filho, tu não sabe nem onde tu tá mais. Toma uma porrada. Os combates contra bosses nesse jogo despertavam em mim memória de quando eu jogava Dark Souls 3. Porque eu tinha que olhar pro moveset do boss, o jogo é bem mais rápido do que Dark Souls 3, então tipo, eu tinha menos tempo de reação ainda para ver aquele moveset, aprender, decidir se eu vou esquivar ou se eu vou bloquear, e se eu fizesse a escolha errada, meu amigo, eu tomava uma porrada, perdia toda a minha vida. Então tipo assim, era frenético, era intenso, era gratificante quando eu conseguia acertar um golpe final, um golpe de virada, ou então só um combo completo do meu golpe de espada. Tipo, era uma satisfação muito grande, porque eu via a vida do boss descendo. E se eu via que o boss perdia pouca vida com os meus ataques, eu tinha que mudar minha abordagem, eu tinha que ser mais paciente, eu tinha que ser mais defensivo, porque cada porrada que eu dava era crucial, porque a vida dele estava descendo pouco, então eu precisava viver mais para dar mais porrada. Se liga? Era uma batalha de paciência e isso era muito interessante, porque ao mesmo tempo que o combate era rápido, era fluido, intenso, eu tinha que ser paciente, eu tinha que ficar na defensiva, eu tinha que ter cuidado. Isso é muito difícil num jogo frenético, irmão, porque você tem muita vontade de ir pra cima, de bater sem parar, mas você não podia.
Não só isso, como na minha experiência, eu pelo menos tive uma forte sensação de recompensa no combate. Tanto na preparação pro combate, quanto pelo combate em si. Antes do combate, eu sabia que eu ia tomar dano. Eu sabia que a minha skill não era o suficiente para esquivar de todos os golpes e bloquear todos eles. Eu não conseguia isso. Então o que eu fazia? Eu pegava muita comida, muito elixir, muita coisa para me dar sobrevida, para me deixar viver mais durante o combate. E eu sempre acabava usando a maioria dos meus recursos. E eu sentia uma gratificação muito grande. Porque é muito bom quando você sabe que você foi para um combate que para você era difícil e você conseguiu pelo preparo que você teve de antemão. No jogo existem os equipamentos do abismo, que são tipo as runas que você coloca na sua arma de melhoria e tal. E eu sempre trocava a runa na minha arma para uma runa que dava mais dano pro tipo de chefe que eu tava enfrentando. E talvez nem fizesse tanta diferença assim, talvez a minha build não estivesse tão otimizada, mas eu sentia alguma coisa, eu sentia aquele dano vindo de alguma forma. Então pra mim eu tinha essa sensação de recompensa pelo preparo. Não só isso, como eu também tinha a sensação de que aquele combate valeu a pena, porque todos os combates do jogo te davam alguma coisa. Os combates que eram muito fáceis iam te dar pouquíssimas bostas, talvez só um saco de cobre assim pra você ter o dinheirinho. Mas se você fosse enfrentar um boss muito foda, você ia conseguir o equipamento daquele boss. E o equipamento do boss podia ter alguma runa, algum equipamento do abismo, na verdade, que era muito foda, que talvez fosse te ajudar demais na sua build e tal. Então eu sempre me sentia recompensado, as recompensas vinham. Chega, né? Falei bastante, já falei pra caramba desse combate maravilhoso. E foi o ponto que eu comecei falando que era o mais difícil de se falar, porque era pura gameplay, mas foi um dos que eu acabei mais me enrolando. E, bom, só quero terminar dizendo que o combate ele é só 10 de 10, é talvez o melhor combate dos RPGs atuais. Quem falar o contrário tá mentindo, ponto final, não tem nem discussão. E o que não falar da progressão desse jogo? Cara, pra mim a progressão desse jogo é uma das melhores possíveis, velho. A progressão desse jogo, ela vem de várias formas. Eu poderia resumir ela com uma palavra: natural. Literalmente a expressão que mais define a progressão desse jogo é natural. Mas calma, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Para você progredir nesse jogo, ou seja, tornar seu personagem mais forte, eu não tô dizendo progredir na história. Não, progredir na história é só fazer missões, se liga. Com progressão eu quero dizer melhorar seu personagem, fazer seu personagem crescer, ficar mais poderoso. E acontece que tem várias formas. O próprio combate é a mais simples delas. Quanto mais você luta, mais sua barrinha de XP enche, e se ela encher, você ganha um fragmento do abismo, um negocinho para você comprar as habilidades, né? Como eu já mencionei antes. Mas é óbvio que não é só isso, a gente tá falando de um RPG. Ele também te recompensa muito por você simplesmente andar pelo mapa minerando ferro, pedra de sangue para você upar suas armas. Os seus equipamentos nesse jogo, eles são uma das partes fundamentais para sua build, você depende deles. Tem uma desvantagem, que é uma coisa que eu não gosto tanto nesse jogo. Você vai ver por aí vários vídeos falando: essa arma de Crimson Desert é muito forte. Mas quando você vai atrás, na verdade, a arma em si pouco importa. O que importa é o equipamento do abismo que vem junto com o item. Esse equipamento do abismo, ele realmente é único e acrescenta um efeito especial na sua arma. Às vezes ele pode ser ativo, às vezes ele pode ser um passivo. Bom, depende muito da arma, mas geralmente vai ser ativo mesmo. Mas enfim, desviou um pouco do ponto. Enfim, eu não sei se eu falei demais ou se eu falei de menos, mas eu acredito que a progressão desse jogo ela seja uma das melhores modernas, sabe? Você não vê que você tá upando. Quando você percebe, você simplesmente já tá muito mais forte do que era antes. E eu acho que é aí que tá a magia. O jogador cresce, o jogador fica mais forte e ele nem percebeu porque o jogo tava tão imersivo que ele apenas jogou. Ele não se concentrou em ficar mais forte. E isso pra mim é uma virada de chave que a indústria dos games está precisando hoje em dia. Claro que tem alguns pontos negativos. Um maior deles pra mim, por exemplo, é que as relíquias do abismo que você gasta em um personagem não vão pro outro personagem. Ou seja, se você gastou 50 relíquias do abismo nas habilidades do Cliff, além da vida, vigor e espírito, a Damiani, por exemplo, não vai ter nenhuma relíquia do abismo. Ela vai ter todas as habilidades no 1, com exceção da vida, vigor e espírito. E eu acho isso muito paia, embora o jogo te permita ter relíquias do abismo infinitas, assim, conforme você vai participando dos combates e explorando,
você consiga chegar com todas as habilidades no máximo com todos os personagens, eu acredito sim que esse é um ponto que se deve ser melhorado. Se um personagem tem uma habilidade de golpe marcial, todos têm, de soco, por que você upa pra um e não pode ir pro outro, saca? Se é a mesma habilidade. Enfim, é um ponto meu em específico que eu achei chato no jogo, porque eu preferi jogar muito mais de Damiani do que de Cliff. Mas enfim, já chega de falar, né? Eu acho que o vídeo já ficou muito grande. É... e é o meu primeiro vídeo, então eu não queria fazer nada gigante, acabou não dando certo, pelo visto. Mas dando umas considerações finais, eu acho que eu joguei 100 horas desse jogo e eu não consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer nele, saca? Eu entendo que jogos de RPG são realmente muito grandes, você demora horas e horas, muito mais horas que um jogo convencional pra terminar tudo. E eu não queria ter terminado tudo, eu não quero platinar o jogo. Eu queria fazer muitas coisas. E eu sinto que eu não fiz metade das coisas do jogo. Entende o que é você jogar 100 horas de um jogo e sentir que não fez metade das coisas? Eu não fui pra área que dá nome ao jogo, que é o Crimson Desert, é uma área do mapa. Eu não fui. Entende? Porque quando eu tentei ir, a história simplesmente me matou. E eu nunca mais tentei depois que acabou a história, porque eu tinha muitas coisas pra fazer no mapa normal do Crimson Desert. Pra você ver como o jogo é imenso. E é claro que, tipo, embora eu tenha pagado pau pro jogo aqui por 20 minutos, ou seja lá qual foi a duração final que deu esse vídeo, existem muitos erros, pontos ruins que estão acontecendo nele. Eu já citei um na progressão, né? Que é o fato, pra mim pelo menos, eu não gosto, de que as relíquias do abismo não vão de um personagem pro outro. Você é obrigado a gastar individualmente. Outro que eu também considero chato é que o Cliff é um personagem obrigatório. E você praticamente só vai jogar com ele do arco 2 ou 3 até o arco 8. Entende? Porque a Damiani tá bloqueada e o Olok só aparece lá pro arco 7. Inclusive, eu gostaria de falar o quanto a história desses dois é mal feita. A Damiani tem um pouco mais de história do que o Olok. O Olok não tem nada, cara. Não tem nada que salvou o Olok, mano. Ele é só um personagem muito foda, assim, aparência. Eu gosto muito do visual do Olok. Mas ele não tem história nenhuma, saca? Ele é só o amigo do protagonista. Entende? E muitas vezes, 2 vezes no jogo, eu não vou falar em que momento, assim, para não dar spoiler, o Olok simplesmente surge, assim, do nada, como um deus ex-máquina pra salvar o Cliff. E, pô, isso pra mim é meu pai, sabe? Quando você realmente precisa botar um deus ex-máquina pra salvar o protagonista de alguma situação. Eu entendo que na teoria isso é feito pra reforçar as habilidades dele. Inclusive, uma das missões secundárias que eu mais gostei foi justamente a que a gente simplesmente pescou com o Olok. Mas é legal, simples assim. Mas ao mesmo tempo que eu falo que tem esses problemas, ele é um jogo que está em constante atualização. Crimson Desert, ele foi um tapa na cara da indústria dos games atuais, porque ele está ouvindo tudo que a comunidade está falando, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, já teve até a atualização 0.9. Ou seja, em 2, 3 meses de jogo, ele já foi atualizado 9 vezes com feedbacks da comunidade. Sabe o quão raro isso é hoje em dia? É muito, cara. E não só isso, como as atualizações não só trouxeram correções de bugs e qualidade de vida para o jogo, como trouxe também conteúdos. Nessas 2 novas atualizações que teve, se não me engano foram adicionados, se não me engano 2 vezes, né? Foram adicionados 70 novos patches, 80 novos patches assim que você pode ter. Mudaram as animações com que você pega alguns patches assim, e eu achei isso muito legal, cara. Tem gente que tá fazendo base de gato, né? Eu não cheguei a fazer isso, mas isso é algo legal, entende? E por fim, para encerrar mesmo assim esse vídeo, eu quero dizer que Crimson Desert teve um impacto real assim na minha vida. Não porque, tipo, uau, o jogo é super inspirador, não. Mas é porque ele me trouxe... Caramba! Meu Deus! Mas enfim, voltando. Eu não vou nem fazer corte nessa parte para vocês verem que é realmente algo importante para mim. E que afeta muitas pessoas hoje em dia, que eu sei. Durante os meus 17 ou 18 anos, assim, eu comecei a pegar muito o celular durante as telas de loading dos videogames. Eu acabei pegando um vício muito grande, saca? Minha atenção era constantemente desviada. A primeira tela de loading que aparecia, assim, eu pegava o celular e já via qualquer merda possível, assim, que fosse. Às vezes eram reels, às vezes era uma mensagem no zap, tanto faz, não importava. A questão é que eu nunca conseguia manter um foco completo, nunca conseguia ter uma imersão genuína, sabe? Mas esse jogo pra mim foi um pontapé muito grande pra eu mudar isso, entende? Eu joguei essas 100 horas sem pegar o celular uma única vez. Quer dizer, talvez no comecinho,
na primeira meia hora, 1 hora, eu tenha pegado no celular uma vez, quem sabe. Mas o restante, a maior parte do tempo, eu realmente me mantive longe disso. E foi muito bom, porque isso reacendeu dentro de mim aquela imersão nos videogames, sabe? Aquela sensação boa de que quando você realmente se sente incluído naquele mundo, dentro dele. Então, como eu sei que isso é algo que afeta todo mundo, até quem não joga videogame, pra mim esse jogo mudou uma parte dessa sensação. Ou melhor, ele trouxe de volta a sensação que eu tinha quando eu era criança, quando eu não tinha um celular bom, assim, pra ficar olhando as coisas, e eu só tinha um videogame e eu ficava horas no videogame imersivo, sabe? Então, pra mim, Crimson Desert é o jogo do ano de 2026 facilmente, cara. Eu não ligo pro que o The Game Awards vai dizer, esse jogo é realmente o GOAT do ano, velho. Mas enfim, finalmente o fim. Já falei demais, falamos muito, ou melhor, eu falei muito sozinho, praticamente um monólogo. Coitado do meu editor que teve que me ouvir por longos 28 minutos. Foi 28, editor? Eu não lembro. Enfim, muito obrigado para você que assistiu até aqui. E se você chegou até essa parte do vídeo, esses agradecimentos finais, por favor, coloca aí nos comentários coisas que eu possa melhorar. E como esse vídeo foi o meu primeiro, obviamente eu ainda tenho muito a crescer e evoluir, mas eu tô sempre aberto a críticas, querendo ou não, é com elas que eu vou evoluir, né? E por fim, só deixando claro, eu pretendo trazer mais conteúdos desse, ou mais vídeos longos, melhores, claro, mas enquanto um vídeo longo é feito, como vocês puderem ver, a gente demora para fazer esses vídeos, querendo ou não, eles são bem extensos, eu pretendo trazer alguns vídeos mais curtos, trazendo alguns jogos online que eu tô jogando, uma resenha com amigos, etc, para não deixar o canal parado. Enfim, muito obrigado, até a próxima!